Sobre hidrostática. Então vamos ao quadro. Hoje nós vamos começar com os conceitos iniciais, que é a pressão e a densidade. A pressão é a força exercida em uma determinada área. Quando eu aplicar uma força sobre essa superfície aqui, o que vai acontecer? Essa força, ela vai o quê? Ela vai se espalhar, não é? Porque quanto maior for a área da superfície, menor vai ser o quê? Menor vai ser a pressão. E quanto for menor a área da superfície, maior vai ser o quê? Maior vai ser essa pressão. Elas são grandezas inversamente proporcionais. A pressão no sistema internacional ela é dada em Newton por metro ao quadrado, a força é dada em Newton, a área é dada em metros quadrados. Um outro conceito que nós vamos passar aqui rapidamente é sobre a densidade. A densidade é a massa de um corpo sobre o seu volume. É a grandeza física que mede a razão entre a massa e o volume de um corpo. No sistema internacional, a densidade é dada em quilogramas por metros cúbicos, a massa é dada em quilogramas e o volume é dado em metros cúbicos. Quando eu pego aqui essa vasilha aqui com um certo líquido, se eu der um zoom aqui nessa parte aqui, o que eu posso observar? Eu posso observar as moléculas desse corpo aqui. Se eu aumentar o volume, quanto maior for o volume desse líquido aqui, menor vai ser o quê? Menor vai ser a densidade. Menor vai ser a densidade desse corpo. No sistema usual, a gente usa também a densidade em gramas por centímetros cúbicos. Mas, professora, como transformar de gramas por centímetros cúbicos em quilogramas por metros cúbicos? De gramas para centímetros cúbicos para quilogramas por metros cúbicos, eu vou multiplicar por 10 a terceira. De quilogramas para metros cúbicos para gramas por centímetros cúbicos, aqui faltou cúbicos, ó, nós vamos multiplicar por 10 elevado a menos 3. Então, de gramas para centímetros cúbicos para quilogramas, multiplica por 10 a terceira. De quilogramas para metros cúbicos para gramas por centímetros cúbicos, multiplica também, só que agora por 10 a menos 3, certo? Bom, mas dentro de hidrostática, nós vamos estudar a pressão hidrostática, a lei de Stevens, a pressão total, o princípio de Pascal e o princípio de Arquimedes. A pressão hidrostática é a pressão que é exercida sobre o líquido. Então, é a pressão que é exercida sobre o líquido. A força que é exercida aqui é a força peso. A força que é exercida sobre esse líquido é a força peso. Essa pressão vai ser dada pela fórmula P, que é pressão, D, densidade, G, gravidade e H, altura. O H altura não, H profundidade. Quanto maior for a profundidade, significa que maior vai ser o quê? A pressão. Quanto menor for a profundidade, menor vai ser essa pressão. Ah, então a senhora está dizendo que essa pressão ela pode variar de ponto a ponto? Sim, ela vai depender dessa profundidade. Maior profundidade, maior pressão. Menor profundidade, menor é a pressão. Isso é o que nós podemos ver aqui na lei de Stevens. Eu tenho dois pontos aqui. Quando eu tenho dois pontos, o que acontece aqui? Eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B. Na lei de Stevens, a pressão do ponto A ela está variando em relação ao quê? A pressão do ponto B, porque eu tenho uma variação da altura aqui nesse líquido. Então, se eu tenho uma variação na altura entre dois pontos, eu tenho uma variação de pressão. Aonde que eu tenho uma aplicação disso aí? Bom, existe, a gente faz de vez em quando, a gente vê em feira de ciências, é aquele experimento onde a pessoa põe a garrafa e ela faz os 3 furinhos na garrafa, não é? O que acontece? Eu não falei que quanto maior for a profundidade, maior vai ser a pressão? Então, se eu tenho 3 buraquinhos, aonde que vai vazar com maior intensidade? Bom, a água vai ter uma vazão maior na parte inferior, porque quanto maior a profundidade, maior a pressão. Ah, então quer dizer que no furinho de cima ele vai vazar menos água? Sim, porque nesse caso aqui a profundidade é menor, então menor também vai ser a pressão. Certo? Na lei de Stevens, quando a pressão, o ponto A estiver no mesmo nível do ponto B aqui, o que vai acontecer? Eu vou chamar de ponto isobárico. Nesse ponto, a pressão de A vai ser igual à pressão de B.
Por quê? Porque os dois têm a mesma altura. Se tem a mesma altura, o que vai acontecer com essa variação de pressão? Vai ser zero. Não vai existir aí variação de pressão, certo? A pressão total é a pressão exercida juntamente com a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica é a pressão que a atmosfera faz sobre o corpo. Então, a atmosfera ela é formada de gases, não é? Então, os gases que compõem esse corpo, os gases que compõem a atmosfera, ele vai fazer uma pressão sobre a Terra, certo? Então, essa é a pressão atmosférica. Quando eu vou calcular a pressão total de um corpo, é quando eu vou considerar a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, que é o DGH. Professora, quando que eu considero isso aqui? Eu vou considerar a pressão atmosférica toda vez que essa superfície for aberta. Então, tem um menininho aqui nadando na piscina, ó. Esse menininho aqui está nadando na piscina, aqui em cima ele tem o ar. O que vai acontecer aqui? Ele vai ter a ação da pressão atmosférica sobre o líquido e ele também vai ter a pressão do líquido sobre a pessoa, que é a pressão hidrostática. A altura aqui, que é importante a ressaltar, a gente vai olhar sempre a altura não, a profundidade. A gente vai olhar de acordo com o nível que está aqui, ó. O nível onde começa a água até o nível onde o menininho está, certo? Bom, nós temos a aplicação da pressão, dessa pressão total. Nós temos, por exemplo, a caixa d'água e o manômetro. São dois exemplos dessa aplicação. Na caixa d'água, professora, é a mesma fórmula? É a mesma fórmula, a aplicação é a mesma fórmula. O importante é a questão da análise. Olha, eu tenho uma caixa d'água aqui, vou considerar que essa caixa d'água está aberta. Se ela está aberta, ela está sofrendo a pressão atmosférica e a pressão hidrostática. Eu não falei que o importante é ressaltar a altura? Aonde que eu vou pegar a altura aqui? A altura vai ser o nível da água, até onde a água sai aqui na torneira. Então, essa é a altura. Tem algumas questões que a gente vê de vestibular, questão de Enem, que é justamente para fazer essa análise, né? Para ver qual é a altura que a gente vai pegar. Essa altura eu vou sempre pegar a altura aonde está a água aqui na caixa d'água, até o nível onde está saindo na torneira. Professor, e se essa caixa d'água estiver fechada? Se essa caixa d'água estiver fechada, então ela não tem aqui a ação da pressão atmosférica. Então, a pressão na torneira vai ser apenas DGH. O manômetro é o aparelho utilizado para medir a pressão. Então, eu tenho aqui um gás. Esse gás, ele encontra aqui, ó, vamos colocar aqui que isso aqui seja mercúrio, certo? Então, o gás aqui, ele veio, as moléculas do gás e encontrou com mercúrio. Quando ele encontra com mercúrio, ele vai comprimir esse mercúrio, vai chegar nessa outra extremidade. Mas olha aqui, mais uma vez eu tenho aqui aberto. Se ele está aberto, eu tenho a pressão atmosférica. O que vai ser a altura? A altura vai ser a altura onde estava começando o gás aqui a encontrar com o mercúrio, até onde ele terminou aqui, ó, até esse ponto aqui. Então, esse ponto aqui vai ser a altura que eu vou analisar, certo, pessoal? Um outro conteúdo que nós vamos estudar é o princípio de Pascal. O princípio de Pascal é o princípio também conhecido como prensa hidráulica, tá? É também conhecido como prensa hidráulica. O que eu vou analisar aqui? A primeira coisa que eu vou ver é que eu tenho duas áreas. Uma área menor, uma área maior. Então, eu chamei aqui de área 1 e aqui eu chamei de área 2, certo? Quando eu aplicar uma força sobre essa área 1, eu vou aplicar uma força sobre a área 1. Quem que é força sobre área? Força sobre área é a pressão. Força sobre área é a pressão. Opa, então quando eu apliquei uma força aqui sobre a área 1, eu exerci uma pressão aqui nesse êmbolo. O que vai acontecer nesse êmbolo? Ele vai comprimir esse líquido aqui, né? Um líquido imissível, ele vai comprimir esse líquido aqui e vai chegar nesse outro ponto aqui com a mesma pressão. Porém, ele vai ter que exercer uma força maior. Por que ele exerce uma força maior? Porque a área é maior. A área, ela é diretamente proporcional à força aplicada. Maior a área, maior a força. Então, se a pressão de um lado é igual à pressão do outro, pressão lá no início, né, força sobre área, então vai ficar F1 sobre área 1, que vai ser igual a F2 sobre área
2. Essa área aqui é a área da circunferência, né? Que é πr ao quadrado, certo, pessoal? Vamos dar continuidade aqui. A outra matéria que nós vamos estudar é o princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes também é conhecido como empuxo. Bom, o empuxo ele é dado pela fórmula E, que significa empuxo, D, que é a densidade do líquido no qual se encontra o corpo, o V é o volume deslocado e G é a gravidade. Professora, o que é um empuxo? O empuxo é a força que a água exerce sobre o corpo. Só que no caso aqui, ele puxa o corpo para cima. Mas nós não sabemos que a força-peso, o que é a força-peso? É a força que a Terra puxa os corpos, não é? É a força com que a Terra atrai os corpos. Quando a gente estudou lá a lei de ação e reação, a gente viu isso. Então, a força-peso aqui, ela está para baixo, o empuxo está puxando para onde? Para cima. Nesse ponto aqui, eu vou ter que o empuxo vai ser igual ao peso. Nesse caso aqui, o empuxo vai ser igual ao peso. Esse volume deslocado, por exemplo, se eu colocar um corpo aqui, o volume que eu colocar aqui vai ser o volume que vai deslocar do líquido. Então, eu tenho uma superfície com um certo líquido. Quando eu colocar um volume lá dentro, o que vai acontecer com esse líquido? Ele vai deslocar, ele vai aumentar, ele vai subir, não é? Esse tanto que subiu é chamado de volume deslocado, que é proporcional ao corpo que eu coloquei, certo? É proporcional ao corpo que eu coloquei. Aqui nós temos uma outra aplicação do empuxo, que é o iceberg, né? Eu tenho aqui, ó, a mesma coisa, o empuxo está puxando para cima e a força-peso está puxando para baixo. Nesse caso aqui, o que a gente está considerando aqui, ó? Eu tenho aqui 10% do volume, 10% do volume aqui para fora da superfície, né? Para fora, no caso do mar, do líquido, e eu tenho aqui 90% desse iceberg, ele está o quê? Ele está dentro da água, ele está no mar, né? Então, nesse caso, eu tenho parte do iceberg fora e parte dele dentro da água. Bom, aqui nós temos uma aplicação da lei do empuxo, certo, pessoal? Vamos fazer algum exercício em relação a isso. Número 1. Há uma legislação específica do Ministério da Saúde para os produtos comestíveis, como sorvetes, que estabelece, dentre outras normas, que o volume de 1 kg desses produtos deve ser aproximadamente 2,105 litros. Assim, é correto afirmar que a densidade recomendada por esses produtos é... Bom, então, de acordo com a legislação do Ministério da Saúde, ele falou que o produto citado aí, quando ele tem a massa de 1 kg, a massa de 1 kg, o volume de 2,105 litros. Ele pede qual é a densidade desse produto. Densidade, a gente sabe que é massa por volume. Professor, eu tenho que transformar? Não, existe uma outra unidade usual que é quilogramas por litro, então não preciso transformar. Então, eu tenho aqui a densidade que eu quero achar, a massa é 1, o volume 2,105. Quando eu divido 1 por 2,105, eu vou achar 0,475. Então, vai ficar quilogramas por litro. Vamos mais um exercício. Questão 3. Suponha que, em um incidente, uma pessoa presa no subsolo inundado de um prédio tenta respirar pela extremidade de um duto, que está com a outra extremidade fora da água. Aí ele nos dá a densidade de 1 vezes 10 elevado à terceira quilogramas por metro cúbico. Sabe-se que o sistema respiratório de um ser humano funciona de forma adequada apenas para uma diferença de pressão inferior a 5 kPa entre o lado interno e o lado externo da caixa torácica. Admite-se que a aceleração da gravidade local de 10 metros por segundo ao quadrado e considerando que a pessoa está com o corpo na horizontal, assinale a alternativa que indica a profundidade máxima na qual será possível a pessoa respirar enquanto aguarda o resgate. Bom, pessoal, então de acordo com a leitura, o exercício nos deu que a densidade é 1 vezes 10 elevado à terceira quilogramas por metro cúbico. Ele deu que a pressão exercida lá é de 5 kPa.
Então, 5 kPa é a mesma coisa que 5.000 Pascal. A gravidade no local, ele considerou 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber qual a profundidade que a pessoa se encontra até que se chegue o resgate, não é? Então, o que vai acontecer aqui? Nesse caso, eu não tenho exercido aqui a pressão atmosférica, né? Porque ele está num local totalmente fechado aqui. Então, eu tenho que a pressão vai ser densidade, gravidade e altura. A pressão é 5.000, a densidade é 10 a terceira, a gravidade é 10, a altura que eu estou procurando. 10 a terceira é 1.000. Então, quando eu faço aqui 5.000, 10 vezes 10 vai dar 10.000. O número está multiplicando a variável, não passa dividindo? Então, fica 5.000 dividido por 10 vezes 1.000, 10.000. 5.000 dividido por 10.000 vai ser 0,5 metros. Então, a profundidade que a pessoa se encontra é 0,5 metros. Questão 5. Em uma lagoa, a profundidade máxima é de 10 metros. Considerando a densidade da água como 10 elevado à terceira quilogramas por metro cúbico, qual a pressão real no fundo dessa lagoa? Dado, a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E a pressão atmosférica, 1 vezes 10 elevado à quinta, newton por metro ao quadrado. Bom, pessoal, no caso desse exercício, ele falou que ele está numa lagoa. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter a pressão atmosférica mais a pressão do líquido, que é a pressão hidrostática. Então, no caso aqui, ele deu que ela está a uma altura de 10 metros, a profundidade aqui é 10 metros, a densidade é 10 elevado à terceira quilogramas por metro cúbico. Ele quer achar a pressão total exercida sobre essa pessoa. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos considerar que a pressão atmosférica seja 1 vezes 10 elevado à quinta newton por metro ao quadrado. Então nesse caso, professora, para achar a pressão total, como ele está na superfície aberta, vou pegar a pressão atmosférica e somar com a pressão hidrostática. Então a pressão total vai ser a pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 à quinta, a densidade, que é 10 à terceira, a gravidade, que é 10, e a profundidade aqui, que é 10. Quando eu pego isso aqui, é a mesma coisa que eu ter 1 aqui, não é? Então, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e somos expoentes. Então, ficou 3 mais 1, 4, mais 1, 5. Então, ficou 1 vezes 10 à quinta, mais 10 elevado à quinta. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 à quinta. Então, eu vou pegar 1 mais 1, 2. Conserva a base de 10 elevado à quinta. Então, ficou uma pressão total de 2 elevado à quinta, newton por metro ao quadrado.